Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere. Senta, que lá vem spoiler. Olá novamente, meus queridos. Que maravilha estarmos aqui de volta com mais um episódio do Senta que lá vem spoiler. A sua, a minha, a nossa dose semanal necessária, indispensável e informativa de spoilers de filmes, séries, documentários e tudo mais da indústria do entreter. Todas as semanas a gente está por aqui com uma análise crítica cheia de amor, ou não, das coisas mais legais que são lançadas nos cinemas e também nos serviços de streaming. Meu nome é Paula Trevisan e hoje o papo vai ser dos bons. A gente vem falar da série As We See It, ou em português, Nosso Jeito de Ser, que estreou lá no Amazon Prime Video no finzinho de janeiro. A série tem só 8 episódios curtinhos, em média até um pouquinho menos de 30 minutos por episódio, se tornou uma das minhas preferidas. Mas para quem não sabe do que eu estou falando, eu vou chamar o nosso samurai do entretenimento, Rafa Prada, para contar um pouquinho mais pra gente. Rafa, bem-vindo, meu querido. Dá um spoiler pra gente sobre As We See It. Bom dia, Paulinha. Bom dia, queridos ouvintes. Não vou dar nenhum spoiler, não. A gente vai conversar aqui nas próximas, meia hora, 40 minutos sobre uma das séries que já está entre as top 10 do ano, né? Tudo bem que nós estamos só aqui em fevereiro ainda, mas com certeza já entrou naquele panteão que nós vamos chegar em dezembro e falar, nossa, vocês viram As We See It? Que série, né, Paulinha? Olha, Paulinha, antes de continuar, a gente também está aqui com a nossa musa catarinense, a Lari. Lari, você mais riu ou, como eu, mais chorou nessa deliciosa dramédia que está lá na Prime Video? Oi, Rafa. Oi, Paulinha. Oi para todos os ouvintes. Olha, difícil essa pergunta, viu? Eu acho que eu posso dizer que eu fiquei com lágrima nos olhos e um sorrisão na cara o tempo todo, assim, porque foi intercalando. Agora é uma lagriminha, agora é um sorriso, e assim vai. Então não tem um que foi mais ou menos, viu? É um misto de emoções. Nossa, eu tô com você, Lari. Foi exatamente assim que eu me senti. E muito bem, antes da gente começar aqui com As We See It, eu vou fazer um convite para você que está entrando pela primeira ou pela 10ª vez aqui no Senta que lá vem spoiler. Agora é possível avaliar os podcasts no Spotify. É só a gente digitar Senta que lá vem spoiler lá na busca e dar quantas estrelinhas você achar que a gente merece. Eu vou ser sincera, são 5. Tá? Aproveita para seguir a gente no seu agregador de podcasts favorito e receber em primeira mão todos os nossos episódios. A gente já está no 192, tem muita coisa boa por aqui. E a gente, para quem ainda não sabe, vou pedir para o nosso Norbinha, nosso editor, soltar o trailer. Por favor, Norbinha. You ready? I know that you can do it. Let's check in on how our weekly goals are going. As a part of moving into this apartment, we all agreed on a certain set of goals. Yes, I need to get and maintain a job. Check. And I need to make friends. Well played, Jack. Thank you, but I didn't play well. You played poorly. You're very old. I'm sorry, it's the Asperger's. He doesn't mean it. I mean it. She tanked that hand. I want a boyfriend. It's normal to have a boyfriend. Hey, look, he's so cute. Ooh, I'd hit that. Hi, Major. We live right above you. I don't leave the building. Why not? Lots of reasons. If you're lost and alone, or you're sinking like a stone, carry on. E dando sequência aqui, vamos falar rapidinho da série. As We See It conta a história de 3 colegas de quarto nos seus 20 e poucos anos. Harrison, Violet e Jack. Como é de praxe, gente, nessa idade a gente vai acompanhar as brigas familiares, as contendas e descobertas amorosas e até mesmo como é que a gente aguenta aquele chefe complicado. Vamos ser educados por aqui hoje. Tudo isso poderia ser bem clichê e a gente já viu essa série, esse filme antes. Porém, não fosse o fato de que nossos protagonistas são autistas e convivem com os desafios e o despreparo da sociedade diante dessa realidade que é totalmente diferente de tudo que a gente já viu. Rafa, conta pra gente o que o público e a crítica têm achado, como é que eles têm recebido a série? Paulinha, como a gente comentou aqui no início, tá muito bem avaliada, né? O pessoal tá gostando bastante no IMDb. A gente tem uma média muito boa de bons 8,2, com cerca de 2.000 avaliações.
Lá no Metacritic, que é onde o pessoal é chato, o Metascore também já aponta uma nota excelente de 82 de 100. E no Rotten Tomatoes, a série está com 100% de aprovação do público e 93% da crítica. Números excelentes para uma série que chegou faz pouquíssimo tempo, mas que já tomou o coração de todo mundo por aí. Então, assim, vamos lá que chegou a nossa hora, então. Eu quero saber de tudo, de tudinho que vocês acharam de As We See It. Bom, então vamos lá. Primeiro eu quero dizer que eu achei uma série muito gostosa de assistir, assim, a gente vê que ela é muito genuína, ela é feita com amor, assim, transborda sentimento enquanto a gente vai assistindo, e pelo fato da gente perceber isso enquanto espectador, faz com que a gente queira dar o play atrás de play e maratonar rapidinho. O que eu acho legal de trazer aqui, a gente tem esses 3 personagens protagonistas dentro do espectro do autismo, e a gente observa eles inicialmente pelo olhar da Mandy, que é a cuidadora deles, né? Essa assistente comportamental ali, que ela não mora no apartamento, mas ela tá ali, tipo, se dedicando todo o seu dia ali para eles e tentando ajudar nas relações interpessoais, que para eles é muito difícil, e também se conectar com a sociedade como um todo, de como lidar com as suas angústias com relação ao interesse amoroso de alguém, ou as dificuldades no trabalho, a dificuldade de sair na rua também, de lidar com barulho, de encontrar um cachorro. Então são coisas sutis do cotidiano, que mostra a dificuldade de se conectar realmente desses personagens com autismo, de lidar com outras pessoas, ao mesmo tempo que a gente, enquanto espectador, também se questiona qual que é o nosso papel na sociedade diante disso, né? Como é que a gente pode deixar o ambiente mais confortável para lidar com pessoas com esse espectro. Então, me deixou muito reflexiva enquanto eu assistia, pensando assim também no meu papel, e gostei muito da forma como é apresentada essas dificuldades desses personagens, porque realmente a gente sente empatia por eles, e a gente pensa o tempo todo, cara, como é difícil, como faz? Então, eu acho que por todas essas reflexões que a série traz e apresenta, vale a pena conferir, sabe? Putz, Lara, eu concordo 1000% contigo, e é difícil acrescentar coisas ou aspectos aqui dentro da série sem entregar, né, o que nós vamos conversar mais pra frente aqui. Mas o que eu mais gostei talvez seja a delicadeza e a sensibilidade com que o assunto é mostrado. A gente tem pequenos clichês, cara, pequenos, até porque deve ser muito difícil mesmo você gravar uma série sobre autismo, porque a série é sobre autismo, sem você cair em algum clichêzinho aqui e ali. É muito difícil, porque é como a gente aprendeu também, mas é tão bem contada, e a gente vai já falar por que ela é tão bem contada. Tem alguns aspectos que deixam bem claro por que ela é tão delicada, que você deixa passar para lá esses clichêzinhos. Eles fazem parte da vida mesmo. A vida é um clichê, né? Então, para mim, é muito delicado, muito bem contada, e eu acho que o mais legal para mim é que é tipo um Friends, assim, né? Só que da vida real, porque todo mundo tem que trabalhar. Isso que eu acho foda, também é legal essa parte. Tem o cara rico mesmo lá também, mas os outros têm que trabalhar, tem que ter dinheiro. Como a Paulinha bem disse aqui na apresentação, tem os dramas pessoais de cada um. Vida real, né, Paulinha? Eu acho que essa série traz muito disso aí. E é por isso que a gente ri e chora nessa mesma proporção aqui com As We See It, né? Exatamente. E vocês sabem que eu já prevejo, já vou dar aqui, acho que um spoiler do nosso episódio hoje, a gente vai concordar muito, porque se tem uma característica que eu senti na série, por que eu gostei tanto, eu fui muito pouco crítica a ela. Eu achei ela, como vocês dois colocaram, muito bonita, muito delicada, muito pertinente. E, ao mesmo tempo, ela é uma comédia. A gente ri com eles em vários momentos. Como você colocou, Rafa, a sutileza foi essencial para que não caísse num super clichê ou para que não incorresse em um erro até de ser politicamente incorreta ou de ser extremamente vexatória. O assunto é um assunto necessário, e tratar dele como eles fizeram, pra mim, foi muito acertado. A série é muito, muito, muito gostosa de assistir, que é o que a Lari começou falando. A série é uma delícia de assistir, a gente se identifica e quer saber mais daqueles personagens. Então,
uma das minhas primeiras impressões sobre ela foi que a série tem muito poucos defeitos. Eu diria quase que nenhum. Eu gostei demais, eu não mudaria nada. Enfim, eu fiquei extremamente feliz com o resultado dessa primeira temporada, né? Um dos pontos que mais me impressionou foram os protagonistas. E numa pesquisa rápida a gente descobre que os 3 personagens são interpretados por atores que, de fato, vivem no espectro autista na vida real. Sue-Ann Pien, a Violet, Albert Rutecki, o nosso Harrison, e o Rick Glassman, o Jack, fazem um trabalho muito bom, na minha opinião. Mas eu quero saber na opinião de vocês. Eles fizeram um bom trabalho? O que vocês acharam da decisão de colocar no elenco pessoas do espectro autista? Achei acertadíssima a decisão, porque a sensação que me dá, e isso a gente fala de qualquer ator ou atriz que entrega um bom trabalho, né? É de que não estão atuando, que eles estão vivendo o personagem. Então isso a gente identifica e realmente traz mais veracidade, verossimilhança naquelas relações. Assim, você acredita que existem esses confrontos deles morando sozinhos, como em qualquer relação onde a gente mora com mais pessoas e divide um espaço, isso acontece, todo mundo sabe, que com relacionamento, com amigo, enfim, com familiares, pais, irmãos e tudo mais. Então eu acho muito bacana como eles trouxeram isso, assim, e eu já vou destacar aqui uma cena que eu achei demais, e eu ri muito quando eles vão fazer o drink do aniversário da Violet. Gente, eu fiquei tipo, eu gargalhava com eles botando M&M, como se fosse balinha fine, sei lá que bala é aquela, mas eu fiquei, gente, deve estar horrível, e eles tacando vodka. Então, assim, isso foi muito legal, muito divertido. E como eles têm essa dificuldade da interação, a gente consegue perceber nesses pequenos momentos como eles estão, de fato, interagindo e estão aprendendo a lidar, assim, dessa forma, né, socialmente. Então, eu achei perfeita a escolha desses atores ali. Mas eu quero destacar também algo que eu estava lendo com relação à série, porque o criador, o Jason Katims, ele também escreveu Parenthood, que é uma série que eu amo também, e tem um personagem que tem Asperger, e ele criou a série inspirada no próprio filho, que tem a síndrome, e à medida que o filho foi crescendo, ele foi vendo outras dificuldades também. E ali que ele teve a ideia de escrever sobre adultos com autismo. Então eu achei isso muito acertado também, porque eu até então não tinha visto um conteúdo audiovisual que abordassem adultos lidando dessa forma, e que na verdade é uma série adaptada, né, de outra série israelense, se eu não me engano. Isso. Dentro do espectro, né, que é a israelense, né? Isso aí. Então eu achei muito bacana, porque sempre quando a gente lê aqueles livros de roteiro, de narrativa, se fala, né, escreva sobre algo que você conhece. E aí ele tendo um filho com o espectro autista, a gente vê realmente que ele conhece sobre o universo, ele sabe dessas dificuldades. Então, assim, além dos atores serem autistas, a gente tem uma relação de proximidade do criador da série. Então, é por isso que eu acho que a gente está falando tanto sobre o sentir tudo aquilo que está apresentado na tela, porque realmente foi criado dessa forma, sabe? E a gente, enquanto espectador, sente isso. Ah, é verdade, né, Lari? Nossa, para mim é um breakthrough, né? Você trazer pessoas que de fato têm o autismo para trabalhar num papel onde você é autista, sem cair no clichê do savantismo, né? Até porque a gente estava trocando uma ideia antes aqui da gravação, não é o mais comum, na verdade, é não haver savantismo, é o contrário. De cada 10 autistas, né, tem a inteligência não, e aqui eu preciso também, que eu estudei para falar isso, tem um intelecto muito desenvolvido, mas não é exatamente inteligente, né, inclusive emocionalmente. Então é muito legal porque, por exemplo, o Harrison, você vê que ele é um cara que é inteligente, mas é muito delicado, né, mostra uma cena que mostra que ele tem uma super memória, que é uma das partes do savantismo, né, e só. Não fica batendo nessa tecla que ele é gênio, que ele é inteligente e tal. Não esquece, não tem isso, né? É muito legal como eles demonstram. Você falou muito. Nossa, eu não tinha pensado nisso, Paulinha. 3 Jacks, 3 Sheldon seria insuportável, porque seriam 3 ranzinzas, né? Então tem o cara que quer esconder, né? Que o Rick Glassman faz muito bem também. Ele não quer que as pessoas percebam. E aí as pessoas não percebem. O chefe dele deve pensar, esse cara é um escroto.
Ele acha que ele é o gênio da programação. E na verdade não, ele só tá sendo honesto. Tipo, velho, você é otário, você é ruim. Eu sou melhor que você. Sem filtro, né? A gente tava falando aqui sem filtro, né? Mas pra mim é o que rouba a cena sempre. É uma baita atriz, né? É a Soo-Young Pyun, que já era atriz, ao contrário do Albert Hutek, que faz o Harrison, que é a primeira experiência dele, né, como ator, qualquer lugar. Realmente é a primeira experiência dele televisiva. Ele participou de um filme há quase 8 anos, mas foi só aquilo e foi num filme. Então, realmente, pode-se dizer que é como se fosse uma papel de destaque, assim, mesmo primeira vez. Exato. É incrível o que esse cara fez, né? O próprio Jason Sudeikis, que eu sou fãzaço dele desde Friday Night Lights, ele fala que foi lindo de ver o crescimento do Albert Hutek dentro da série. Porque é isso, é um cara que chegou lá porque o primo dele ouviu dizer que tinha uma série sendo gravada em Hollywood que precisava de atores autistas. E ele falou, vou tentar essa porra aqui. E a Soo-Young Pyun, que fez a Violet, que é maravilhosa, né? Pra mim, eu li uma entrevista dela que eu achei maravilhosa. Eu falei assim, gente, eu pude ser eu mesma no set. Eu não tinha que ficar fazendo cara de normal. E aí, não vou encerrar com essa frase, porque tem mais uma história legal do Harrison também, do Albert Hutek, que ele fala, puta, eu odiava quando meu pai comia do meu lado, ou o pai, ou o tio, porque ele ouvia, né, mastigando, isso deixava ele puto da vida, né. E aí ele falou que tem uma cena que ele precisava estar puto na cena, ele pediu pra um cara da produção comer meio de boca aberta, assim, do lado dele, pra ele ficar puto, né. E deve ter ficado puto de verdade mesmo, né. É muito maravilhoso. Mas o que eu acho mais legal pra mim são as punchlines da série, como a Paulinha bem falou aqui, sobre o pai do Jack e tal. Mas tem uma frase do Douglas no último capítulo, porque aqui é spoiler, né, Paulinha, né, Lari? Que ele fala pra Violet, meu Deus, Violet, o que tem de mais em ser normal? E aí eu falei, puta que pariu. Tive aqui até que dar um pause, já tava no final da série, mas eu pausei e pensei, gente, é verdade, né? Aprendendo, né, Paulinha e Lari? Aprendendo. Então, essa cena realmente é muito emocionante, como várias, né, na série. Eu acho que vocês descobriram bem o tópico, e eu só complementando aqui, acho que a gente vê esse movimento já há um tempo em Hollywood de tentar sempre aproximar os atores da interpretação de papéis que estejam dentro da realidade de identificação deles. Então eu não vou mais colocar pessoas de gêneros que não sejam aqueles que vai estar dentro do personagem, raças que não estejam dentro do personagem, e aqui a gente vai ter também pessoas que estão dentro do espectro autista interpretando personagens que estão dentro do espectro autista. Então, eu acho que esse movimento de Hollywood está em total congruência com o que a gente vê hoje, como vocês falaram, em 2022. A gente quer, de fato, que o cinema, que a série, que o que a gente está assistindo traga o máximo possível de realidade. A gente não quer mais prezar por uma homogeneidade. Como o Rafa acabou de falar do Douglas, tem demais em ser normal. E quem disse que não é normal? É normal pra quem? Quem é que diz o que é normal? Cansamos de normatividade, né? Então abaixo a qualquer tipo de normatividade, porque o normal vem de norma e a gente não quer mais cagar regra. Então eu acho que é muito importante o que a série faz, assim, porque é pioneira nesse sentido de trazer não só para esse protagonismo, mas toda a produção, né? Eles falam que em toda a produção da série de As We See It, nós temos pessoas que são neurodiversas. Então, nas câmeras, a gente tem pessoas trabalhando no roteiro. Então, a gente vê que esse ambiente acolhedor permeia toda a série. Isso é muito legal. A Elaine Hall é uma diretora de um programa de teatro que está aberto para pessoas que estão no espectro autista, entre outras questões. Ela, por exemplo, está sempre no set justamente para garantir, como bem disse a Lari, que o trabalho deles seja confortável. Porque a gente sabe que justamente porque a pessoa está dentro do espectro autista, e aí lembrando dessa história que o Rafa falou do Harrison, do Albert Hutek, a gente sabe que o barulho pode ser mais sensível, a gente sabe que de repente alguma outra situação pode gerar algum tipo de ansiedade. Então você ter esse cuidado, para mim, é o mínimo que a gente tem que fazer enquanto sociedade, porque a gente não tem que querer o tempo inteiro que as pessoas se adaptem a gente. Estamos todos aqui coabitando. Vocês sabem que desde pequena a gente aprende na escola que a nossa liberdade acaba onde começa a do outro. Eu sempre me perguntei, mas peraí, mas se as pessoas forem muito diferentes, quem é que determina até onde vai essa liberdade? E essa série mostra o seguinte, a minha liberdade não acaba onde começa a do outro.
todos temos direito a exercer a nossa liberdade. A gente vai construir juntos um espaço plural. Não é a minha ou a sua, é sempre a nossa. Pode parecer um discurso clichê, mas para mim a série mostra isso. Estaremos, sim, tendo pessoas que não são normativamente normais, figurando em todos os espaços, como no trabalho, seja como programador, seja atendendo no Arbis, seja como for. Então eu achei genial essa escolha de casting. Eu queria só também destacar, cara, a coragem, na verdade, né, de propor, do Jason Katims, de propor uma série dessa, onde você tem atores que realmente são autistas, mas assim, é muito legal você ver o apoio dos estúdios também aqui, né, a Amazon Studios, que é uma das principais produtoras, a True Jack Productions, que é uma produtora antiga também, investindo também nessa série, a Universal Television, que também deu espaço para essa produção, porque poderia dar simplesmente tudo errado, velho. Óbvio, os caras devem ter cercado de vários, que nem a Paulinha estava contando aqui, cuidados para que as coisas andassem e funcionassem dentro do set, né? Mas a verdade é que você olhando de fora, se você não sabe que os 3 principais são autistas, você não percebe, né, Lari? Você, passa batido, cara. São bons atores, essa que é a verdade, né? Passa batido demais. Eu não sei se cabe eu falar aqui, mas vou falar depois. Mas enquanto a Paulinha foi falando sobre essa normatividade ali, me ocorreu, eu lembrei da cena dos Incríveis, fazendo um parênteses aqui, que a mãe do Flecha foi buscar ele na escola, porque ele quer mostrar ele quer usar o seu superpoder e ela sempre tá podando ele. E aí na conversa pra casa, ela tá tentando explicar que ele não pode utilizar, e ela diz assim, Flecha, todo mundo é especial. Ele fala, essa é uma forma diferente de dizer que então ninguém se todo mundo é especial. Isso me remete a essa coisa que os personagens ali querem ser normais, né? Mas, quem que é normal, na verdade? O que isso significa, sabe? Se olhar de perto, ninguém é normal, gente. Isso não existe, né? Isso é uma utopia, de alguma forma. Então, eu lembrei dessa cena e encaixei aqui. Ai, Lari, ninguém é normal, Lari. Ninguém. A verdade é que todos nós temos nossas particularidades e tem coisas que são nossas, que talvez a gente nunca... Tem um capítulo da série que é Saindo, né? Que eles falam Outed, né? Que é o capítulo onde o Jack entende que, as pessoas percebem que eu sou autista. E se a gente tivesse essa fragilidade, nós que não sofremos de autismo, a qualquer momento a gente poderia dar a entender que a gente tem alguma coisa acontecendo com a gente que a gente não quer que as pessoas saibam. Você está se sentindo nu na frente de uma pessoa que, cara, deveria ser só seu chefe, deveria ser só uma pessoa que você conhece o trampo, deve ser muito complicado, deve ser muito, muito difícil. Uma boa discussão que a série traz pra gente é justamente o quanto que a sociedade está preparada ou despreparada, né, para lidar com as pessoas do espectro autista, e também o quanto a gente é ignorante nesse assunto, né? A gente vê filme, a gente vê The Good Doctor, a gente viu Rain Man, a gente fala, nossa, é isso, né? Não, né? Na época onde todo mundo é tudista, né? Ou seja, estuda nada, sabe de tudo, a gente é jogado na cara o quanto a gente não sabe nada sobre autismo. Até mesmo as próprias famílias, os nossos protagonistas aqui, em algum momento, debatem sobre esse assunto, né? Vocês acham, Lari, Paulinha, que a série, em 8 capítulos de meia hora só, faz esse bom trabalho de pelo menos começar a trazer essa informação, visibilidade para o tema, agora de uma outra maneira muito legal, mas principalmente fazer com que a gente reflita sobre como lidar com esse assunto e com pessoas que estão, né, dentro do espectro autista. Nossa, acho que super traz boas reflexões. Até eu pontuei no início, né? Eu me questionei muito sobre isso, sobre o meu papel, como lidar, e eu gosto muito da forma como a série lida ao apresentar esses 3 personagens e as suas angústias, as suas dificuldades e tal do cotidiano, porque ela também traz os 2 lados. Por exemplo, tem a Violet, o seu desejo de ter um par romântico, de idealizar como seria ali com o Julian, e também traz o lado da relação com o irmão dela.
o quanto ele é super protetor, mas ao mesmo tempo ele não consegue falar, ele não fala pra namorada dele sobre a irmã, para que ela consiga lidar de uma forma melhor. Ele tenta esconder e achando ali que ele vai contribuir na relação dela, que ele vai, tipo, poupar ela de certos sofrimentos. Mas uma coisa que eu fiquei pensando também enquanto assistia é, por exemplo, ela tá ali, ela tem os seus 20 e poucos anos, tá idealizando ali, tipo, um romance com o Julian, mas quem nunca sofreu por um boy lixo, né? É lógico que ela vai aumentar esse sentimento, vai sofrer horrores, mas assim... Meu Deus, quem não passou por essa idade sofrendo, chorando, ai meu Deus, e agora o que vai ser? Só que, é claro, vai ter, tipo, esse olhar de dificuldade de relação e de não se permitir gostar de outra pessoa, porque ela ainda tá olhando ali pro outro. Poxa, ela teve uma relação ali, mesmo que foi por uma noite, mas enfim, acabou magoando ela, mas trouxe várias consequências que ela ainda não estava habituada, não estava preparada para aquilo, sabe? Então... Aí, as relações familiares que vão sendo mostradas, eu achei tudo muito precioso, tá? E, inclusive, eu quero trazer a Mandy para a conversa aqui, porque eu me parei pensando muito sobre o papel dela e como isso também interfere na vida dela. Porque ela, ao longo da série, ela vai abrindo mão de várias escolhas ali, que, por exemplo, ela vai conseguir um estágio no departamento de neurociência lá em Berkeley, e ela fica naquela, vou ou não vou? Eu tô fazendo um bom papel com essas 3 pessoas que eu amo, que eu acho que eu posso contribuir no cotidiano, no dia a dia. E aí? Qual que é a minha escolha? E existe uma pressão em cima dela, dos pais do Harrison, por exemplo. Ah, mas a gente tava contando com você, a gente vai se mudar. Mas ninguém pensa, tipo, quando ela sai ali do apartamento dos 3, o que ela faz? Qual que é a vida dela? Ela tem que abrir mão do relacionamento? Ela tem que abrir mão do estágio? E aí, a única ressalva que eu faço pra série é essa que eu vou fazer agora, inclusive, tá? Não shippei ela com o irmão da Violet. Porque, cara, ele simplesmente vê nela como, tipo, a salvação. Ah, ela vê a minha irmã e ajuda... E ele vai depositar, tipo, todas as esperanças em cima dela como um fardo, sabe? E, tipo, não é esse o caminho. Então, a forma como ele botou a série, né? Coloca os dois como um possível par romântico, eu fiquei mordida. Não gostei mesmo, tá? Porque eu acho que responsabilizou demais ela e isentou ele. E todo mundo ali na família faz isso de alguma forma, exceto, na verdade, o pai do Jack, que, tipo, em nenhum momento pressiona a Mandy. Ele é super caloroso e tal, ali com o filho, ele tenta contribuir sempre, mas é interessante porque eles são adultos, né? Então, eles têm que pagar uma cuidadora, mas é meio que parece que estão se isentando. Tipo, e aí? Como é que fica? Então, eu ainda tenho um mind-blowing dentro de mim. Eu não tenho uma resposta certa, é claro. Mas eu fiquei me questionando, assim, qual seria o entre aspas, correto, sabe? Não sei, me ajudem aí com essa resposta. Olha, eu também não tenho a resposta, mas eu gostei muito de alguns temas que você trouxe que eu quero falar. Primeiro, já puxando o gancho do que você vem trazendo, eu queria dizer que acho que nenhum de nós 3 aqui tem a pretensão de dizer que é fácil. Quando a gente colocou no debate anterior que ninguém é normal, a gente não está querendo diminuir de nenhuma forma o quão difícil é ser diferente na sociedade que a gente vive. Mas nem por isso somos anormais. E essa que é a questão. É normal ser diferente, com maiores ou menores graus de dificuldade. E para mim esse é um dos grandes bônus da série. A gente entender que é difícil. É difícil para aquelas famílias que estão ali colocadas. É difícil para os 3. É difícil cada um deles convivendo com o outro. Mas não por isso é ruim. E isso para mim foi muito bonito de entender, né? Eu adoro o fato de que os 3 são totalmente diferentes entre si. Então, enquanto a Violet tem esse investimento romântico dela, que inclusive a atriz, né, Anne Sue, falou que se identifica muito com isso, que para ela entender que ela queria buscar um namorado que não tivesse no espectro autista, o que isso significava, enfim.
A gente tem o Harrison, que vive ali um pouquinho de infantilização, né? Justamente porque ele tem agorafobia, então ele não sai, então ele é muito apegado aos elementos da infância dele, que ligam ele à família. Ele tem essa coisa da segurança, do lugar seguro. Pra ele isso é muito importante. Tanto que ele se dá bem com o AJ, o amigo dele, né? Ele se dá bem com crianças. Quando ele tá ali fazendo o sorvete dele, tem uma menininha ali de uns 8, 9 anos que olha pra ele maravilhada. Ele virou ídolo. Porque o sorvete dele é basicamente, como bem disse a Lara, um monte de balinha fine, né, que brilha no escuro praticamente. E a gente tem o Jack, que ele é um pouco, tem aquele espírito, né, um programador hiper honesto, quase que sem filtro. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? A série traz essa gama de possibilidades muito pra gente se questionar. Quando a gente fala de autismo, a gente não tá falando de um perfil. Assim como qualquer outra situação, nós estamos falando de não só graus, mas também diferentes formas de apresentar o autismo, né? Então, um é sem filtro, o outro é mais reservado, a outra é mais... tem a questão dos rompantes, né? De não saber lidar com as emoções. Então, são tantas as questões que estão ali colocadas. É muito rica a série. Ela abre os nossos olhos pra gente entender um pouco mais. E trazer a questão das famílias, para mim, foi um fator de muita emoção. Eu chorei muito. A gente já falou aqui na nossa pré-conversa, estou contando para o nosso ouvinte, daquela cena no episódio final, ficou spoiler, em que o pai do Jack diz que quando ele levava o filho no parquinho e o Jack era um pouco agressivo, um pouco difícil de brincar, ele secretamente desejava que o filho dele fosse qualquer outra criança, menos o Jack. Mas que, ao mesmo tempo, ao criar aquele menino, ele entendeu o quanto o Jack foi precioso para torná-lo uma pessoa normal. Para torná-lo uma pessoa melhor. Porque ele se viu sendo uma pessoa mais paciente, mais amorosa, mais carinhosa, mais empática, justamente para poder trazer o filho para a sociedade. Isso é muito lindo, isso fica muito claro. E ele, inclusive, usa a palavra, é um peso e é uma dádiva. E isso é muito lindo, é muito emocionante de ver. Inclusive, o Joe Mantegna tá muito bem nesse papel, como a maior parte dos papéis que ele faz. Eu gosto muito dele, viu, gente? Então, assim, eu acho que a série é muito bem sucedida nisso. E só pra comentar um último assunto que a Lari colocou sobre a Mandy e o Van, o irmão da Violet, eu concordo em gênero, número e grau, não shippei esse casal, mas você sabe por que eu gostei que eles colocaram? Porque é dito que isso acontece muito, justamente porque são pessoas que estão envolvidas ali naquela realidade, elas se identificam, né, e podem acabar até confundindo as coisas. Eu não sei se eles estão confundindo ou não, como te disse, a gente não tem resposta, eu também não shippei o casal, mas eu acho que a arte imita a vida, e é muito confortável pro Van ter uma mulher que, na verdade, é super compreensiva com a irmã dele, que entende a realidade da irmã dele, e que, ao mesmo tempo, é uma gatinha, do que a namorada dele que precisa trabalhar até 11h30 da noite porque deu errado um negócio no trabalho. Então eu acho que a gente tem ali outras questões colocadas. A Pri, viu, Paulinho e Lari, logo que começou a série, no primeiro capítulo, segundo capítulo, ela falou, tem alguma coisa estranha entre o irmão da Violet e a Mandy. Eu falei, parece que tem uma tensão. Então foi proposital, óbvio. Então, esse é um dos clichêzinhos que eu comentei aqui, que eu achei que podia ter passado 100 mesmo. Mas agora que você falou, Paulinha, faz sentido mesmo. Até porque, meu Deus, eu sou o único homem desta sala hoje. Homens são muito escrotos, né, velho? Então o que ele vai fazer aqui, com certeza, é pegar uma mulher que vai poder ajudá-lo a viver com uma irmã que tem autismo. É óbvio. Porque ele fala 14 vezes que ele teve 7.000 namoradas, e todas foram embora por causa da irmã dele e tal, enfim, bota a culpa nela como se ele não fosse um cara escroto que some, trabalha muito, enfim. E aí a Violet até fala isso, né, que não é justo. Ele é o cara mais cuzão da história e tá sempre com as namoradas mais gatas. Engraçado, a vida imita a arte imita a vida mesmo, né, Paulinho? Engraçado essas coisas, né? Mas, cara, tirando essa cena maravilhosa com o Lou, né? Que, aliás, é o fio condutor do Jack na série, né? Porque é por causa do pai dele que o Jack passa a viver emoções mais intensas. Eu acho que essa discussão do estamos prontos para discutir, a gente entende, não entende, eu acho que eu nunca vou entender, pelo menos por enquanto ainda não, exatamente o que as pessoas vivem, mas eu passei por um mix de emoção, de chorar muito quando o Lou fala isso, pai do Jack, mas eu fiquei numa sensação muito estranha quando os pais do Harrison contam pra Mandy que eles vão embora e vão deixar ele no apartamento. Eu falei, velho, que loucura, você tá doido?
Poxa, é teu filho, você vai largar ele aí, né? Ele tem autismo. E aí entra nessa parte ignorante nossa, assim, né? De tipo, você tá louco, meu? Ele vai viver como? O moleque tem 30 anos já, tá? Vai viver do jeito que ele viveu até hoje. Eu pensei, nossa, que pais escrotos e tal. Aí depois tem uma cena onde ela vira e fala pra Mandy, ele vai fazer 60 anos, né? O pai do Harrison. A gente já foi 1000 vezes no restaurante que ele mais ama e a gente joga ping-pong com ele sempre que ele quer. A gente merece essa chance. Eu pensei, nossa, gente, como que deve ser isso? A gente merece essa chance, porque eu pensei nos meus pais, que estão com 60, 70 anos já, na verdade, e o quanto eles não querem saber de mais porra nenhuma. Tipo, mãe e pai, vocês estão ouvindo, me entendam mal, é só o ponto de vista de vocês querem viver a vida. Tá mais do que certo. A discussão aqui é, um pai e mãe que tem filho autista, em algum momento também vai querer viver essa vida, aparentemente. E foi o que a Lara e a Paulinha cansaram de dizer, que não tem certo e errado. É trazer essa reflexão de, tipo, a nossa capacidade julgadora, principalmente julgadora, de dizer, meu, você tá louco? Você vai deixar teu filho pra trás com uma mulher que você nem conhece? Aí tem um negócio que vocês estão falando. A Mandy tem que ficar com tudo? Ela tem uma vida, cara. Ela quer ser neurologista, ela quer cuidar dos ratinhos, mas o Jack falou, ratinho, né? Tipo, tem os humanos aqui, né? O Van fala isso, na verdade, né? Mas aí, enfim, é manipulador do ponto de vista também humano isso, né? Porque ela tem a vida dela. Mas aí também tem outra discussão que eu tava falando com a Pri, e se esse é o grande dom da Mandy, sacou? Cara, não é todo mundo que tem essa paciência, essa dádiva aí, cara, que o pai do Jack fala, entendeu? Não é. Assim como nem todo mundo é matemático, nem todo mundo é de humanas, nem todo mundo é engenheiro, é a vida, cada um tem a sua especialidade. Então, se a intenção era trazer uma discussão do tipo moral da coisa, inclusive, não só chorar e rir, mas você ficar pensando, parabéns, viu? Conseguiram, porque olha, a gente se questiona várias vezes se a gente não fez errado alguma coisa nessa vida também, e se a gente não se precipitou, e se pior, a gente não analisou todos os lados e ângulos, como a gente jovem faz, né? A gente nunca faz isso, a gente só gosta de julgar, né? Sim, ela pode ter esse dom, mas uma das coisas que acabam me incomodando e a gente fica naquela de indecisão de como pensar, né, a respeito daquilo. Cara, se ela vai e estuda e complementa ainda mais esse saber dela prático, ela pode ajudar outras pessoas também, sabe? Então é um olhar egoísta dele também, por isso que a gente fica nessa, porque a impressão que me dá é que nem ela decidiu ainda o que ela quer fazer, porque ela vê essa dependência tão grande dessas pessoas ali, e ela vê a evolução, o quanto ela tá contribuindo no dia a dia, que ela não tem coragem de abrir mão disso. Maravilha, então, gente. Deu pra ver que todo mundo curtiu mesmo a série. E aí fica aquela pergunta. A opinião de vocês, será que vai ser renovada pra uma segunda temporada? O que vocês estão achando? Tô na torcida, né, Lari? Né, Paulinha? Tomara que sim, né? Assim, a gente quer ver onde vai acabar acabar não, pra onde vai continuar a vida dos três. Eu espero que a gente tenha uma continuidade, com certeza. Ganchos não faltam. Ali tem o relacionamento do Van com a Mandy, obviamente. Tem a história do pai do pai do Jack. Tem a história da Violet com o Douglas, né? Assim, ganchos não faltam. Eu acho o grande desafio, como sempre, né? A gente sempre conversa aqui sobre franquias de filmes e séries que tem 2, 3, 4, 5 temporadas. Atypical, por exemplo, eu achei maravilhoso. Quando a mulher acabou de gravar a 4ª temporada, ela falou, gente, acabou, não tem mais pra onde ir. Acabou, não vamos fazer igual a Casa de Papel, onde 5ª temporada, 10ª, 20ª temporada, criando todas as cidades do mundo. Esquece, chega. Não é? Tomara que isso não aconteça aqui. Mas que tem espaço, tem, com certeza. Estamos torcendo para isso, né? O que não falta é torcida. Exato, contrariando todas as leis da natureza e de Grey's Anatomy, eu também acho que em algum momento as séries têm que acabar, né? Então, assim, como disse o Rafa, tem gancho pra caramba. Eu andei dando uma pesquisada, parece que não saiu nenhuma notícia nesse sentido, mas a gente sabe que a série tá muito bem avaliada, como a gente colocou aqui no comecinho do episódio. Então, a minha torcida eu quero ver pra onde esses três vão.
Eu acho que tem muito pano pra manga. Eu tô querendo muito que seja renovada. Olha, eu tô com vocês nessa, viu? Também acho que dá pra explorar muito essas histórias. Dá pra pensar, inclusive, nas relações com os personagens coadjuvantes ali ao redor. E eu quero saber também o que a Mandy faz quando chega em casa. Eu quero ver um outro lado dessa cuidadora, sabe? De como que é o dia a dia dela. E até vai que eles não têm uma ideia meio This Is Us e mostram uns flashbacks para mostrar o passado, a relação, por exemplo, quando a Violet perdeu os pais, como é que foi, tipo, ver algumas coisas de como foi essa evolução deles até eles chegarem nesses 20 e poucos anos e morarem num apartamento juntos com essa cuidadora, sabe? Porque de onde esses pais se conhecem? Como é que eles colocaram essas pessoas ali pra morar juntas, sabe? Então tem muitas perguntas que dá pra fazer e que outras temporadas podem responder isso aí. Tomara que seja realmente renovada. Exato. E você sabe que você me lembrou uma coisa agora que no último episódio, é só no último episódio mesmo que a gente descobre que eles são amigos de infância. Porque a mãe do Harrison fala, faz uma foto igual quando vocês estavam no pré. E aí eles fazem a mesma pose. Só que a gente não sabe que história é essa, como bem você colocou, Lari. Nossa, agora eu fiquei empolgada. Vamos mandar uma carta para os criadores? Chama a gente para roteirizar junto, já queremos. Não, e tem um negócio assim, só pra gente poder finalizar aqui, a gente para as notinhas, que a Lari falou de como que deve ser a vida da Mandy, né? A gente falou pouco aqui da Suzy Bacon, né? Que é filha do Kevin Bacon mesmo, que tava super bem lá em Mare of Easttown. Ela tem crescido na carreira, impressionante como ela tem ganhado corpo. A gente fica meio assim quando é filho de ator conhecido e tal. Ela tá super bem, tomara que ela tenha esse espaço mesmo na segunda temporada, e até na terceira, sei lá, na quarta, né? Até onde tiver história e vale a pena a gente poder continuar acompanhando a história do trio aí. Muito bem, queridos, que conversa gostosa, deliciosa, né? Não, mas tem uma hora que tem que acabar, porque senão o pessoal não chega até o final. Então, antes de a gente encerrar, vamos de notinhas aqui sobre As We See It. Eu quero saber de vocês, de 0 a 100, quantas poltroninhas amarelas vocês vão dar para As We See It. Começando aqui pela Lari. Vamos de 82 poltronas amarelas. É uma série muito gostosa de assistir, com um tema importante, delicado, mas de um jeito muito amoroso, muito genuíno. Um carinho no coração, assim. Eu acho que isso já vale muito pra gente dar o play. Eu tô com a Lari aqui. Eu vou dar 85 poltroninhas amarelas. É uma série gostosinha de ver, que te faz pensar, que te faz rir, chorar. Tem que manter a coerência, uma baita notinha aqui para As We See It. Muito bom. Eu tô achando vocês dois super hardcore. A Paulinha é facinha e não pensa em besteira. Eu vou dar 90 poltronas amarelas, porque eu fiquei muito feliz com essa série. Eu quero que seja renovada para a segunda temporada. Então fica aí 90 poltronas amarelas pela coragem, pela produção, pela delicadeza, pela empatia. E com essa nota da Paulinha, nós vamos chegar aqui na excelente nota, né, Paulinha? De 86 poltronas amarelas para As We See It aqui no podcast do SQLVS. Ô Norbinha, sobe a música de quem passou de ano com louvor. Muito bem, meus queridos. E agora, pra gente finalizar, eu vou pedir pra vocês rapidinho um tweet, um motivo, um incentivo pra quem ainda não deu play e lá no Prime Video assistir As We See It. Um motivo só, Paulinha? Um tweet só, Paulinha? Não pode ser um textão de Facebook? Não, acabamos de fazer, né? Queridos, então eu vou dar aqui 3 bons motivos, que são os 3 principais atores. Roubei no jogo, fiz um tweet falando 3 motivos. Eu vou num bem simples, já que a gente já explorou bastante de um modo aprofundado, que é aprender a fazer um sorvete num buffet de sorvete aí, calibrado, gostosão, é isso aí. E eu vou parafrasear um dos nossos atores coadjuvantes, o Douglas. O normal é superestimado. Pra que você quer ser normal? Vem dar o play. E é isso aí, meus queridos, foi muito, muito bom. A gente vai ficando por aqui com esse episódio fresquinho pra você ouvir enquanto tá no banho, na piscina, no chuveiro. Pode ser a seco também, viu? Não precisa estar molhado. Muito obrigada, pessoal. Valeu, meus queridos, amei a nossa conversa. Só não rolaram as lágrimas, mas os sorrisos aqui foram compartilhados. Foi muito gostoso estar aqui com vocês, viu? Espero que tenham gostado, pessoal de casa. Um abraço. Olá, é que nós já estamos seco, né? Choramos tanto já nessa semana que acabou.
Lari, obrigado. Paulinha, obrigado. Queridos ouvintes que chegaram até aqui, obrigado também. Que série, que episódio, uma delícia. Obrigado de novo. Um beijo, até a próxima. Tchau. Obrigado a todos, até a próxima. Solta a vinheta. Beijo grande, assistam, sigam as redes do Senta Que Lá Vem Spoiler e aí escreve o que vocês estão achando. Beijão.